Olá, amigos. No painel regional de hoje eu converso com a Eliane Jocelane Pereira, secretária municipal de assistência social, pessoa com deficiência e direitos humanos. Eliane, muito obrigado por ter aceitado o convite do painel regional, por estar aqui conosco, as suas considerações iniciais e conte para nós quem é Eliane Jocelane Pereira. Bom, Fernando, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com você no painel regional, falando um pouquinho sobre a nossa atuação e um pouquinho do nosso trabalho, né? Bom, Eliane Jocelane é uma mulher negra, né, de muita luta, periférica, daqui de Campinas, nascida e criada em Campinas, e que hoje assume um espaço importante de poder político e social aqui na nossa cidade de Campinas. A história diz que a senhora secretária é a primeira mulher negra a assumir uma secretaria na cidade de Campinas. Como a senhora vê essa situação? Ela é positiva ou negativa, levando em conta que Campinas tem mais de 200 anos de serviços públicos? Bom, eu vejo como uma coisa altamente positiva por um sentido, no sentido da representatividade para as pessoas negras. Hoje nós precisamos estar nos espaços importantes de decisão, espaços de escolha, espaços de interlocução e que sejam representativos. Então, nesse sentido, ocupar uma secretaria dessa magnitude num município metrópole, que é Campinas, com essa dimensão, é extremamente importante para essa questão representativa dentro da igualdade racial. Mas negativa, por um outro lado, porque eu acho que nós precisamos ampliar esse quadro de representatividade, ter muito mais mulheres negras e homens negros nesses espaços. A senhora é formada em Direito pela Universidade Paulista, mas já é servidora há uma base aí de 21 anos. Né? Por onde a senhora trilhou, por onde a senhora desenvolveu os seus trabalhos no serviço público? Exatamente. Eu prestei um concurso público em 1998. Eu queria ser uma pessoa que compusesse ao poder público. Eu sempre achei que há uma grande importância em servir ao público. E eu entrei na Secretaria de Finanças, lá em 98. Eu sou uma pessoa muito curiosa, já estava fazendo a minha faculdade de Direito, mas eu queria também passar por outros lugares da administração pública, conhecer mais. Passei pelo Mário Gatti, pela área da saúde, trabalhei na Secretaria de Assuntos Jurídicos também, até que fui convidada a compor os quadros da Secretaria de Assistência, o que eu acredito que tem enriquecido muito a minha experiência e a possibilidade de contribuir com o serviço público. Como foi a sua escolha para chefiar essa secretaria? Bom, é um pouco atípica, né? Considerando que geralmente as escolhas elas partem do princípio das relações que já se estabelecem, né, num nicho de articulação política ou indicação mesmo de pessoas técnicas, né, ligadas a determinados partidos ou técnicas indicadas pela composição do prefeito que assume. E eu considero atípica porque eu sou servidora pública, eu não sou filiada a qualquer partido, e o Jonas nem me conhecia, né? Ele passou a me conhecer a partir do trabalho que eu executava na Secretaria de Assistência até então como assessora da então secretária Jane Valente, e aquilo eu acredito, o meu trabalho, né, a visibilidade do meu trabalho tenha dado ao nosso prefeito, a quem eu agradeço a oportunidade, a dimensão de que talvez fosse muito importante ter um quadro técnico de carreira assumindo uma secretaria como essa. Secretário, explique para nós o que faz, o que desenvolve a Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, fazendo aí um resumo de tudo isso. Perfeito. Essa secretaria ela é responsável por gerir 3 políticas públicas muito importantes quando a gente fala de políticas sociais. A política de assistência social, que é uma política pública uniformizada territorialmente no âmbito nacional, né, que presta serviços a quem dela precisar, mas essencialmente a pessoas em situação de vulnerabilidade social, por inúmeras razões, seja pelo desemprego, seja pela violação de direito ou pelas violências. Também somos responsáveis pela segurança alimentar, por prover o alcance de alimentos para as pessoas em insegurança alimentar na cidade também, o que é fundamental quando fala de política social. E também somos responsáveis por gerir a política de direitos humanos, que é o exercício da garantia do direito por todas as pessoas e segmentos, jovens, mulheres, idosos, imigrantes e refugiados, e por aí vai. No dia 10 de dezembro passado, do ano que passou, o prefeito João Donizete ele sancionou
ou melhor, ele assinou um projeto de lei para a criação do Museu da Paz e Centro de Educação. Conte para nós aí o que é esse Museu da Paz. Essa é uma iniciativa extremamente fundamental quando a gente pensa que nós vivemos num país que é um país racista, considerando que nós temos um racismo estrutural e estruturante das relações políticas, sociais, culturais. E o que quer dizer isso? Nós tivemos lá em 1888 a abolição formal da escravatura, mas nós não tivemos nenhuma política pública e nenhum ato material que concedesse à população negra, que então estava analfabeta, marginalizada e excluída da sociedade, de uma inserção social, cultural e econômica. E isso se arrasta, né, fazendo com que os índices de violência contra a população negra, os índices de menores salários da população negra, o índice de favelização e periferização da população negra sejam muito grandes no nosso país. Então, ter um necessário conhecimento dessa história, uma valorização da contribuição da população africana no país, ela é fundamental para que a gente rompa com esse racismo estrutural. E o museu vem nessa lógica, de uma valorização da nossa história, de um recontar dessa história. Não é só a parte cruel de uma escravidão forçada, numa imigração forçada da população africana para o Brasil. E isso também tem que ser dito, né? A escravidão no Brasil não foi mais leve do que em outros países. Ela foi muito cruel, ela foi violenta, ela foi genocida. E nós precisamos contar essa verdade sobre a escravidão. E também nós precisamos valorizar o papel e a contribuição da população negra na construção do país. E o museu tem esse sentido, tem esse objetivo. 56% hoje da população brasileira é composta por negros e pardos. Isso, dentro desse meio também tem uma grande taxa de analfabetismo. A pergunta que eu tenho é o seguinte: a única forma de a gente mudar uma sociedade é através da educação. O museu vem com esse objetivo para a cidade de Campinas? Exatamente. Nós queremos ter um centro de produção de conhecimento. Um museu e um centro de educação, de estudos, de memória da cultura afro-brasileira que cumpra esse papel educativo, que faça um link muito próximo com as escolas da nossa cidade, para que os nossos alunos conheçam essa história, para que eles reflitam sobre não só o período da escravidão, mas atualmente o que é essa representatividade negra na nossa cidade, enfim, que ele cumpra de fato um papel de ser um produtor de conhecimento sobre a cultura afro-brasileira. Secretária, antes de irmos para o nosso intervalo, o que a senhora poderia acrescentar mais sobre esse Museu da Paz, que tem uma grande importância, e também sobre um termo de ajuste de conduta que aconteceu entre o governo municipal? Exatamente. Acho que esse processo ele começa em 2018, quando o nosso prefeito assina um termo de adesão junto com a Unesco, que é um dos órgãos da ONU, que para a promoção da valorização da cultura, da educação também e da cultura de paz. Nós depositamos esse termo de adesão, que é um termo de adesão que coloca Campinas numa coalizão internacional contra o racismo, a discriminação e a xenofobia. E a partir disso nós construímos uma parceria com a Unesco, que a partir também da assinatura desse TAC, porque o Ministério Público, se interessando e achando essa iniciativa extremamente fundamental, oferece a destinação de recursos de uma multa aplicada em uma empresa, de uma questão socioambiental, para compor a possibilidade de uma construção de um acervo para esse Museu da Paz e Centro de Estudos da Cultura Afro-Brasileira. Então, há uma tríplice parceria aí nessa iniciativa, a Unesco, o Ministério Público e a Prefeitura, para que nós possamos dar início nessa iniciativa tão importante para a cidade de Campinas. Muito bem. Participe do programa enviando suas dúvidas ou sugestões através do nosso WhatsApp, o 19 99536 1890. O painel regional vai para um breve intervalo. A seguir, continuamos o nosso bate-papo aqui com a secretária municipal de Assistência Social e Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, a senhora Eliane Jocelane Pereira. Até mais. Muito bem, estamos de volta com o programa Painel Regional e eu converso aqui com a secretária municipal de Assistência Social e Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, a senhora Eliane Jocelane Pereira.
Secretária, toda a lei de cotas, geralmente, ela é muito polêmica, né? E no dia 11 de dezembro do ano que passou, o prefeito de Campinas aqui sancionou a lei que reserva 20% das vagas para negros em concursos e processo seletivo para cargos efetivos e empregos públicos. Como é que a senhora vê essa lei sancionada e as suas opiniões? Bom, apesar de ser polêmica, né, é uma política afirmativa que ela é fundamental quando a gente fala do racismo estrutural e quando nós falamos da promoção da igualdade, né? Então, a iniciativa do prefeito Jonas, ela foi muito feliz, né, acho que corajosa, muitas vezes indo na contramão do que se observa e numa necessidade de que a gente possa equalizar, o que eu digo de equalizar a linha de partida. Nós tivemos aí, falamos sobre a escravidão e de como os brancos saíram na frente nessa corrida, né, de alcançar os espaços de poder, os espaços de segurança econômica, de acesso cultural e educacional. E nós não tivemos políticas que corrigissem essas distorções históricas, que pudessem corrigir essa injustiça com relação à população negra e pudesse ofertar possibilidades de que a população se insira no mercado de trabalho e, a partir também de uma contribuição dentro de um serviço público mais diverso, ela possa também construir maiores possibilidades e correções dessas desigualdades. Então, eu acredito que ter uma lei de cotas municipal significa que nós passemos do cumprimento da igualdade formal prevista na Constituição para o cumprimento de uma igualdade material, no exercício material dos direitos humanos e do direito do acesso às oportunidades pela população negra. A senhora então afirma, a senhora está dizendo que, embora existem hoje tantos avanços, ainda existe uma grande distância dentro da política de igualdade nas cidades? Eu acho, e os números mostram isso também, né? Nós temos aí inúmeras legislações que garantem o direito, formalmente, né? A nossa Constituição diz que todos nós somos iguais, nós temos lá outras legislações protegendo a criança e o adolescente, protegendo a mulher, abrindo a possibilidade da inserção no mercado de trabalho. A aplicabilidade da lei é que é a complicação. Exatamente. Aí você tem a população negra que não acessa esses direitos e que não é um grupo populacional que está hoje vivenciando as possibilidades do mercado de trabalho, que não está possibilitada de acessar as opções culturais de uma forma equânime com a população branca. Então, nós precisamos, sim, de políticas que afirmem, políticas afirmativas, que garantam a essa população, a esse grupo populacional, o exercício desses direitos de forma material. Voltando à lei de cotas aqui, sancionada no ano que passou pelo prefeito Jonas, quais serão as regras para essas reservas? Bom, a partir do momento, né, que houve a sanção da lei, a lei é autoaplicável. E aí os regramentos serão: os editais que saírem a partir de então, eles precisam ter a previsão dessa reserva de vagas, o que significa que para cada cargo que for ofertado em concurso ou processo seletivo, mais de 3 vagas, é obrigatória a reserva de 20% dessas vagas para a população negra, que se considera negra pelo IBGE, pessoas pretas e pardas. A partir daí, a inscrição que o candidato fará, ele vai se autodeclarar como pessoa negra, caso ele tenha interesse em gozar dessa possibilidade de ter a reserva de vagas, né, do exercício das reservas de vagas, se declarando negro, preto ou pardo. A partir daí, ele presta a prova, porque muitas pessoas às vezes falam: mas esse é um atestado de incapacidade da pessoa negra, por que precisa de cota? Não, nós somos muito capazes, nós somos capazes de passar num concurso público, sim. E por isso que a gente tem uma prova. Então, antes de qualquer aferição da vaga, o candidato ele vai passar pela prova e, uma vez classificado nessa prova, ele pode acessar essa reserva de vagas e vai ter uma comissão, né, uma comissão de heteroidentificação, que vai ser responsável por aferir se aquela autodeclaração é verdadeira ou não, para evitar fraudes, né, no uso dessa reserva de vagas. Secretária, vamos falar do atendimento social e psicológico, porque também em dezembro do ano passado, o prefeito inaugurou um centro de referência especializado de assistência social chamado CREAS Norte.
Fale para nós sobre esse centro. Exatamente. A gente fica muito feliz de poder, num momento de grande crise econômica, de uma grande retração de recursos públicos, estarmos caminhando numa direção contrária de poder avançar na implementação e na ampliação de políticas públicas. Então, o CREAS representa isso, né? A política de assistência social é uma política fundamental para a garantia de direitos, para a inserção dessas pessoas em situação de vulnerabilidade ou violência em serviços públicos de alcance e qualidade. E inaugurar, implementar mais um CREAS é ampliar a nossa capacidade de atendimento para as pessoas que neste momento estão enfrentando situações de violações de direitos ou de violência, sejam elas crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas que estejam em situação vulnerável a essas violências. E o CREAS tem uma equipe, vai ter uma equipe, já está em funcionamento, uma equipe psicossocial, assistente social, psicólogo e também agentes de ação social para o atendimento jurídico também, inclusive, para o atendimento dessas pessoas, para que a gente possa fazer os devidos encaminhamentos, rompendo o ciclo de violência no âmbito dessas famílias e na vida dessas pessoas. Agora, para ficar bem claro aqui para os nossos telespectadores, qual a capacidade de atendimento do CREAS? São quantas unidades já aqui em Campinas? E como se desenvolve? Quem pode ser atendido? Como acessar, chegar até ele? Perfeito. Nós estamos trabalhando na ampliação dessa rede de serviços de referência especializados desde 2013. Só nesses últimos 7 anos, nós atingimos agora 4 unidades de CREAS. Isso é muito importante a gente sempre relembrar e frisar. Então, nós chegamos à gestão aí em 2013 com um CREAS e agora alcançamos um CREAS para cada região, um serviço de referência para cada região, que tem a capacidade de atendimento de até 80 famílias por mês, né, dentro dessa equipe, nesses espaços, que são espaços de acolhimento, são espaços de escuta, de atendimento, e eles podem ser acessados tanto pelos serviços de toda a rede de serviços públicos, saúde e educação, a própria assistência social, cultura e esportes podem referenciar, o que a gente chama de referenciar, que é encaminhar, uma vez que há uma suspeita ou uma confirmação de uma violação ou de uma violência. Através desses serviços, a pessoa ou a família podem ser encaminhadas para esses CREAS para o atendimento. Secretária, moradores em situação de rua, quais tipos de serviços a Secretaria Municipal de Assistência Social entrega a essas pessoas nessas situações? Nós temos uma ampla rede que também nós temos trabalhado muito para essa ampliação, entendendo que nós temos que trabalhar em 2 perspectivas, a perspectiva do cuidado da cidade, mas a perspectiva também do atendimento e do cuidado com essa população. Então nós temos uma rede que compõe serviços de saúde, serviços também na área de educação, mas essencialmente serviços na área da assistência. Um serviço que é a porta de entrada, que é o serviço de abordagem de rua, que hoje é executado por uma instituição chamada SOS Rua, financiada pela Prefeitura, que faz toda a abordagem em Campinas inteira, que nós ampliamos lá em 2013, a equipe também, para que tivéssemos possibilidade de ter uma efetividade maior nessa abordagem. Além desse serviço, nós temos também serviços especializados, porta aberta, para a população em situação de rua, chamado Centro de Referência para a População de Rua, Centropop. Temos 2 unidades, sendo uma delas também inaugurada nessa gestão do nosso prefeito, que oferece a higienização, que oferece o atendimento psicossocial dessas pessoas, que é um primeiro vínculo profissional com eles, para que eles possam aderir a outras opções, e os nossos serviços de acolhimento também, para que eles possam ter a disponibilidade como casa de passagem, como abrigos também, e o nosso albergue. O nosso bate-papo aqui hoje no programa Painel Regional é com a secretária municipal de Assistência Social, pessoa com deficiência e direitos humanos, a Eliane Jocelane Pereira. Você pode participar através do 19 99536 1890, o nosso WhatsApp, mandando aí as suas perguntas ou sugestões. Vamos a mais um intervalo e já voltaremos. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Painel Regional e eu converso hoje com a secretária municipal de Assistência Social, a Eliane Jocelane Pereira, e também pessoa com deficiência e direitos humanos. Secretária, também no mês de dezembro do ano que passou, a lei
que criou a política pública e o Programa de Justiça Restaurativa de Campinas, né? Campinas conta agora com essa lei, que é conhecida como uma técnica de solução de conflitos por meio de educação e diálogo. O que é justiça restaurativa? Que lei é essa? Bom, justiça restaurativa é uma ferramenta de promoção da cultura de paz. Um movimento que nós iniciamos em 2017, que teve várias iniciativas, um Conselho de Cultura de Paz, Fórum de Cultura de Paz e muitas outras ações. E nós percebemos que nós precisávamos também ter uma ferramenta que pudesse municiar os nossos profissionais dos serviços públicos também, mas toda a comunidade, como o Fernando disse, para a resolução dos conflitos. Então, o nosso prefeito instituiu essa legislação, que agora passa a ter uma composição de um comitê gestor, que vem junto com a prefeitura, com o Poder Judiciário também, com a Defensoria Pública e Ministério Público, numa visão de formação desses profissionais para serem facilitadores dessa ferramenta de justiça restaurativa e também o trabalho de aplicação efetiva dessa justiça restaurativa, tanto no âmbito das escolas como em todas as comunidades. Exatamente. Eu quero seguir aí no que a senhora falou para formular uma outra pergunta. A grande dificuldade no nosso país, nas cidades, é a aplicabilidade das leis, né? Como é que se aplica a justiça restaurativa? A partir dessa sanção, nós já iniciamos um trabalho de implementar núcleos de justiça restaurativa na cidade. Então, vai ter um comitê gestor que será responsável por verificar quais são os casos passíveis de serem tratados no âmbito da justiça restaurativa. Vou exemplificar. Nós temos muitas vezes muitas questões relacionadas com os nossos jovens, com os nossos adolescentes. Temos lá questões de pichação, temos lá questões de leves agressões, temos lá questão de violência no âmbito das escolas, o próprio bullying, o próprio racismo. E muitas vezes, sem ter uma ferramenta, esses jovens acabam recebendo uma medida socioeducativa e muitas vezes são colocados em instituições e aí eles são disciplinados dentro desses serviços. E nós queremos evitar isso, trabalhar de forma preventiva e a partir dessa aplicabilidade ter esses profissionais formados aplicando os círculos restaurativos nessas situações determinadas por esse comitê para prevenir a reincidência de outros atos infracionais pelos jovens, mas também ressocializar esse jovem no âmbito da comunidade, fazendo com que ele possa continuar a sua vida estudando e sendo parte contributiva da comunidade onde ele vive. Nós podemos dizer então que essa lei é uma alternativa para intermediar conflitos e até evitar um crime ou coisas mais sérias? Perfeito, assim, é a corresponsabilização da comunidade pelos agravos que acontecem nela, então fazendo com que os vizinhos, as pessoas daquele espaço comunitário possam ter uma ferramenta para solucionar seus conflitos, as suas dificuldades e crescer enquanto comunidade, né? Buscando formas de desenvolvimento e preventivamente com os nossos jovens e outras atuações no sentido de evitar que eles adentrem o universo do Poder Judiciário e recebam medidas socioeducativas ou venham futuramente a comporem aí o ambiente do crime. Campinas já vive há algum tempo com grandes movimentos de paz. Sempre acontece alguma coisa dentro dessa linha de pensamento. A sua secretaria, a Secretaria de Assistência Social, ela contribui também, está sempre envolvida nesses temas? Exatamente. Nossa secretaria, por ter também na parte de direitos humanos um âmbito transversal, nós estamos trabalhando num sentido de dialogar com os diversos membros da comunidade e instituições. As igrejas, o Poder Judiciário, o Ministério Público, as universidades, que são fundamentais para que a gente possa reconstruir o conhecimento no âmbito mais prático, no âmbito da sociedade, da comunidade, outras instituições e organizações sociais, movimentos e indivíduos. Então, nós temos feito uma política pública indutora do movimento de cultura de paz na nossa cidade, que se soma agora ao programa de justiça restaurativa. Secretária, antes de nós irmos para o encerramento, eu queria que a senhora falasse de dois conselhos. O Conselho Municipal de Entorpecentes, o COMEN, e também o Conselho Tutelar. Onde a sua secretaria
se posiciona ou administra esses grupos? Perfeito. O Conselho de Entorpecentes, vinculado à nossa secretaria, ele é fundamental como um órgão de controle social e formulador também de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas na nossa cidade e que pode nos ajudar e tem nos ajudado e trilhado esse caminho de nos ajudar tanto no âmbito educativo, de informativo para toda a população, como a gente pode reconhecer os primeiros sinais, né, do contato com as drogas para ter um âmbito muito mais preventivo, mas também ter uma atuação no sentido de conhecer também o município e apontar aí instituições que possam futuramente contribuir nessa questão do tratamento à questão das drogas. E o Conselho Tutelar, que é um órgão autônomo, mas vinculado administrativamente à nossa secretaria, que tem o papel protetivo da criança e adolescente do nosso município, não só da aplicação das medidas protetivas, né, para a proteção integral da criança e adolescente, mas um órgão também que a própria população pode ter como referência para buscar informações também de como a própria sociedade também pode exercer esse papel de proteção. Secretário, o que mais a senhora gostaria de acrescentar às pessoas que nos assistem e as suas considerações finais? Eu acho que só pedir para que cada vez mais as pessoas possam consultar o site da Prefeitura para estar atualizado com relação às políticas públicas que nós vimos implementando e dizer que 2020 também vai ser muito profícuo. Temos aí um centro-dia do idoso para entregar, temos aí uma nova sede de um centro de referência de assistência social para entregar também e que acompanhe as nossas atividades ao longo do ano de 2020. Muito obrigado, secretária. O painel regional conversou hoje com a Eliane Jocelane Pereira, secretária municipal de assistência social, pessoa com deficiência e direitos humanos. Se você perdeu parte do programa, pode conferir na edição completa do YouTube, no canal da Rede Família de Televisão ou nas redes sociais que você confere na tela. Os próximos temas do painel regional você pode acompanhar ainda no Instagram, na página @painel regional. Até a próxima edição.